Olá, meus amigos motoristas, sejam todos bem-vindos ao módulo 3, onde nós vamos falar sobre segurança, saúde e meio ambiente. E quais são os assuntos que nós iremos abordar nesse módulo? Nós vamos falar sobre risco no dia a dia e na operação, ou seja, quais são os riscos que vocês estão expostos durante as atividades de transporte. Vamos falar sobre os riscos existentes dentro das nossas instalações, durante o processo de carregamento, processo de descarga, até mesmo durante a circulação de vocês dentro das nossas unidades. Vamos falar sobre direção defensiva, sobre a importância de vocês conduzirem o veículo com segurança. Um outro tema importante que é a condução econômica, para redução do consumo de combustível, redução do consumo de pneu, redução de manutenção. Vamos falar sobre prevenção de acidentes, que é um tema extremamente importante. Vamos falar sobre o nosso compromisso com o meio ambiente. Nós temos esse compromisso com o meio ambiente. O produto que nós transportamos, ele é contaminante. Se esse produto cai no solo, cai em um córrego, um rio, certamente a gente vai afetar a fauna, a flora existente. E pior, muitas vezes até comprometer abastecimento de cidades que se utilizam de alguns rios. Vamos falar sobre a CAI, que é a nossa central de atendimento à emergência, que é um canal que está disponível aí 24 horas para receber comunicação de acidentes, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre estatísticas de acidentes no trânsito. Quais são as principais causas desses acidentes? O que leva a uma ocorrência? Se a gente olhar para o slide, nós vamos ver alguns fatores principais que levam a essas ocorrências. Como, por exemplo, falhas humanas, onde as pessoas falharam, falhas no veículo e falhas na via, como, por exemplo, buraco na pista, uma falta de sinalização, uma condição de mau tempo. Então, são fatores adversos relacionados à via. Segundo o Observatório Nacional, mais de 90% das ocorrências são causadas por falhas humanas, como, por exemplo, uso de celular ao dirigir, distração, sono, excesso de velocidade, muitas vezes velocidade incompatível com a via, condução inadequada em relação ao uso de freios durante descidas de serra. Então, esses são os maiores fatores de risco de acidentes. Então, respeite os seus limites. Mantenha uma rotina saudável de sono. Atente-se aos sinais de cansaço, como bocejos, dificuldade de manter os olhos abertos, incômodo quanto à posição no banco, mãos ao rosto e cabeça, piscadas lentas, dentre outros sinais. Fiquem atentos. Em caso de sono ou fadiga, pare o veículo em qual seguro, comunique a transportadora e descanse. É importante que vocês descansem. Os acidentes não acontecem por acaso, ou por obra do destino, ou por azar. Eles são totalmente evitáveis. Vamos fazer a nossa parte, conduzindo o veículo com cuidado e segurança. Agora vamos analisar esta imagem do estádio Ilha do Retiro, que fica localizado no Recife. Você sabe qual é a capacidade de espectadores desse estádio? Esse estádio tem a capacidade para 30 mil pessoas. E no Brasil, por ano, em média, 30 mil pessoas perdem suas vidas em decorrência de acidentes de trânsito. Então é muita gente. Além de todas essas mortes, cerca de 600 mil pessoas ficam com sequelas permanentes, com dificuldades em andar, ver e muitas vezes sem conseguir sair de cima de uma cama. Então, respeite a vida, mantenha a atenção redobrada. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, inclusive com você. Aqui nós temos imagens de um acidente ocorrido durante a descida de serra, o que é muito comum de acontecer. Eu mesmo já participei de investigação de vários acidentes durante a descida, cuja causa principal é a utilização inadequada do sistema de freio. Quando nós recebemos essas informações, essas imagens, nós ficamos muito tristes, porque muitas vezes é um parceiro nosso que se foi, uma vida perdida, e às vezes muitas vidas, dependendo da gravidade do acidente, deixando a saudade para muitas pessoas, esposas, filhos, pais. Todos nós somos importantes. E temos sempre que pensar nas pessoas que nos amam. Então, preserve a sua vida, dirija com segurança e tenha muito cuidado no trânsito.
Agora nós vamos falar sobre direção defensiva. Conduzir o veículo defensivamente é muito importante para evitar um acidente. Ou seja, analisarmos previamente o que pode dar errado, identificar os perigos, até mesmo as ações de terceiros. Para isso, nós temos 3 ações a serem seguidas. São elas: ver, pensar e agir. Identificar o perigo, analisar o cenário e tomar a atitude. Estar atento e se antecipar é primordial para não ter o acidente. Se o condutor não visualizar os acontecimentos no trânsito, não terá tempo hábil para tomar uma atitude. Buscar alternativas a fim de evitar acidentes que, na maioria das vezes, resultam de um erro de condutor, cuja gravidade pode ser maior ou menor, às vezes culminando em morte. Uma vez detectado o perigo e definida a atitude exigida, é hora de agir. Esperar e ver o que vai dar não pode ser uma boa ideia. Com confiança, execute a ação desejada. Ainda falando sobre o tema direção defensiva, agora nós vamos falar sobre a relação que existe entre a velocidade e o tempo de parada dos veículos. Todos nós sabemos que, ao identificarmos uma situação no trânsito, nós necessitamos de um tempo para reagirmos, que nós chamamos de tempo de reação. E o veículo também necessita de um tempo para parar. E o tempo dessa parada vai depender da velocidade que ele estiver e a distância até o ponto de parada, como vemos na imagem. Claro que existem veículos com freio ABS que favorece o tempo de parada, mas mesmo assim é necessário um tempo. Ainda mais considerando que vocês estão conduzindo um veículo que por si só já é pesado e que fica mais pesado ainda quando está carregado. Sobre segurança no trânsito, o tema sem dúvida nenhuma é muito extenso. O importante é termos a cada dia a disciplina e consciência em termos sempre condutas seguras para a prevenção de acidentes, para que voltemos para nossas casas com segurança, junto ao convívio de nossas famílias. E ainda, para que não sejamos culpados pela morte de outras pessoas. Algumas informações importantes: falar no celular enquanto dirige, infração média, 4 pontos na CNH. Manusear o celular enquanto dirige, infração gravíssima, 7 pontos na CNH. O condutor que se negar a fazer o teste terá as seguintes penalidades: infração gravíssima e 7 pontos na CNH. E vale destacar que o condutor que se negar a fazer o teste terá as mesmas penalidades de quem é flagrado com as quantidades positivas de álcool. Ou seja, ele vai ter a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, a apreensão da CNH, a retenção do veículo até a apresentação de outro condutor habilitado, além, é claro, da multa. Agora vamos falar sobre algumas recomendações importantes para a condução econômica dos veículos no trânsito, que são fundamentais para a redução do consumo de combustíveis, contribuindo assim com o meio ambiente, além, é claro, de outras reduções, como desgastes em gerais dos veículos, pneus, freios, entre outros. Vamos a algumas recomendações. Evite peso desnecessário. Não sobrecarregue o veículo. Em trânsito, caso o veículo pare por mais de 2 minutos, desligue o motor. Reduza o tempo de marcha lenta. Troque marchas de maneira correta, dirigindo com suavidade. Use o freio motor. Manter as janelas fechadas auxilia na redução do consumo. Evite acelerações desnecessárias. Mantenha distância segura para evitar frenagens desnecessárias. Desligue equipamentos eletrônicos e ar-condicionado quando não necessários. Abasteça com combustível confiável. Calibre os pneus com nível correto e mantenha o alinhamento da direção. Faça a manutenção do filtro de óleos e do ar do veículo. Agora vamos abordar o tema prevenção, sobre a cultura que nós temos sobre interdependência. A Vibra tem um compromisso com a vida da sua força de trabalho e de seus parceiros. Todavia, cabe a cada um de nós ter o compromisso em cuidar de si, dirigindo com segurança,
cumprindo os procedimentos, reconhecendo seu estado mental e de alerta em cada dia, melhorando os hábitos, dentre outros. Um outro compromisso é cuidar do outro, praticar a direção defensiva, respeitar as pessoas no trânsito, pedestres, ciclistas, motociclistas, e aceitar ser cuidado, respeitando as orientações das transportadoras, da Vibra, até mesmo alerta de nossos colaboradores, demais motoristas pares de vocês. Você sabia que a cada 30 mil desvios, ou seja, condutas e condições inseguras, temos estatisticamente a ocorrência de 3 mil incidentes, 300 acidentes sem afastamento, 30 acidentes com afastamento e uma fatalidade. Então é uma estatística. Assim, um pequeno desvio pode levar a um grande acidente e fatalidades, como por exemplo falar no celular ao dirigir. Então, pratica a interdependência. Em relação aos uniformes e os EPIs, os equipamentos de proteção individual, importante destacar o seguinte: quanto à vestimenta, a camisa deve ser de manga longa, aberta na frente, com botões, sem bolso e utilizada por dentro da calça. Por que por dentro da calça? Nós trabalhamos com produtos perigosos e quanto mais proteção a gente tiver, melhor. Dentro de nossas instalações e em nossos clientes, você deve manter o crachá sempre visível e na altura do peito. Conheça e utilize os equipamentos de proteção individual, específico para cada atividade que vocês realizam. Capacete com jugular, óculos de segurança ampla visão contra respingos, cinto de segurança tipo paraquedista, luvas de PVC ou nitrílicas, calçado de segurança tipo botina, sem biqueira de aço e, quando aplicável, utilize a máscara de vapores orgânicos. Importante destacar que nas nossas operações com produtos escuros, nós temos que utilizar os EPIs apropriados, como por exemplo, o avental de raspa, a luva de segurança e a proteção facial. Vale destacar que não é permitido utilizar o protetor facial levantado. Agora vamos falar sobre saúde, sobre a sua jornada de trabalho. A jornada de trabalho deve ser de 8 horas, podendo ser estendida para 2 ou 4 horas, dependendo do acordo coletivo da empresa de vocês. Em relação ao interstício, ou seja, o intervalo entre as jornadas, dentro do período de 24 horas deve haver 11 horas de descanso. Podendo ser 8 horas direto, importante para um bom sono e um bom descanso, e as demais 3 horas fracionadas ao longo do dia. Sobre a condução contínua, é permitido o tempo de condução máxima de 5 horas e 30 minutos, onde deve haver um intervalo de descanso de 30 minutos para reinício da viagem. Vale destacar que a sonolência é um estado fisiológico natural e não pode ser controlado. Quando seu corpo chegar no limite do sono, certamente ele vai apagar, aí teremos como consequência o acidente. Por isso, fique atento. Bocejos, olhos pesados, piscando frequentemente, dificuldade para manter os movimentos, sentir a cabeça pesada, esquecer por onde passou, perda do controle do veículo, fique atento. Esses são os sinais de que é preciso parar e descansar. Em relação ao uso de álcools e drogas, além de fazer mal à nossa saúde, pode provocar sérios acidentes. Tenha cuidado com a sua vida e a de outras pessoas. Nunca dirija sob efeito de álcool ou outras drogas. Um copo de cerveja já é suficiente para reduzir seus reflexos. Como todos vocês já sabem, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, condutores profissionais devem fazer exames toxicológicos periodicamente. Vale lembrar também que, em nossas unidades operacionais, você poderá ser selecionado para realizar o teste do bafômetro. O sistema de consequência será aplicado em casos de resultados positivos ou recusa ao teste. Vamos observar este acidente. 23 pessoas que deixaram de retornar às suas casas. Adultos, crianças, família inteira. Vítimas de um acidente causado por um condutor que havia utilizado cocaína e ribite horas antes da ocorrência.
sendo considerado o maior acidente nas rodovias do Espírito Santo, exames toxicológicos comprovaram que o motorista havia utilizado essas drogas antes da ocorrência, matando essas 23 pessoas. É muita gente. O grande risco dessa anfetamina, o ribite, é que ela tira o reflexo do motorista. E, apesar de tirar o sono por um tempo, depois que o efeito passa, ela volta ainda mais intenso, podendo até dormir no volante. Vale ressaltar que alguns medicamentos também causam sonolência. É muito importante ficar atento aos efeitos colaterais. Mantenha a transportadora sempre informada, para que a viagem ocorra com segurança. Então, não use drogas, principalmente ao dirigir. É uma regra de ouro da Vibra e também é uma regra do PAS. Para uma viagem segura, o veículo deve estar em perfeito estado de conservação. Ele é o ambiente e a ferramenta de trabalho mais importante de vocês. Você é o responsável em mantê-lo em excelente estado de conservação, limpeza, sem peças quebradas, para que você tenha uma viagem tranquila e segura. Antes de iniciar a viagem, faça um checklist geral no seu veículo, com muita atenção e de forma criteriosa. Vale destacar que, nas operações a serviço da Vibra, o auto checklist deverá ser cadastrado no canal de negócios, a cada 2 dias no máximo. Em caso de atraso, o veículo será impedido de viajar. Vamos observar nas imagens. À esquerda, exemplificamos itens em perfeito estado. E à direita, itens que não são tolerados em nossas operações. Assim sendo, tenha um cuidado especial com seu veículo. Ele é o seu companheiro de trabalho. Agora vamos falar sobre a nossa Central de Apoio à Emergência, a nossa CAE. Inicialmente, vale destacar que todas as transportadoras possuem um plano para atendimento às emergências no transporte, denominado PET. Dentro desse plano, está definido o fluxo para as comunicações, ou seja, a quem vamos comunicar, reportar em caso de eventuais ocorrências. Desta forma, é importante que vocês conheçam esse fluxo. Em uma emergência, é importante que você mantenha a calma, seja rápido e objetivo nas comunicações, para que as ações de resposta pela transportadora sejam o mais breve possível. A nossa CAE funciona 24 horas, 7 dias por semana. Nosso time está apto a recepcionar e apoiar sempre que necessário.